Então nós terminamos de celebrar a Santa Missa, mas ainda assim vamos rezar uma Ave Maria por esse curso. Todos de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vocês sabem que hoje praticamente não há família em que as seitas protestantes não tenham atingido pelo menos algum membro. Muito raro uma família em que o protestantismo não conseguiu capturar algum dos membros. E as seitas têm crescido, o número de católicos tem diminuído em números absolutos, né? Proporcionalmente também, e o número das seitas tem aumentado. Então, a questão do desinteresse pela igreja não é um fenômeno geral. É um fenômeno que está acontecendo na igreja católica, em algumas igrejas tradicionais também, tipo luteranos, anglicanos, também tem acontecido a mesma coisa. E, entretanto, as seitas têm avançado bastante. E a característica das seitas na América Latina, especialmente no Brasil, é diferente. Um protestante aqui no Brasil, um protestante norte-americano, e sobretudo europeu, é completamente diferente. Então, é outra cabeça, outra mentalidade. Os nossos aqui são bastante agressivos e eles demonizam a Igreja Católica de maneira muito acentuada. Então, entre as coisas que eles usam, a principal arma deles é a ignorância dos católicos. Essa é a questão. E aproveitando a ignorância dos católicos, eles deitam e enrolam. Por qualquer Zé Mané, entendeu? Que decore 2 versículos bíblicos, já se fica arrotando Bíblia para os outros e faz qualquer católico pé de chinelo tremer, porque não conhece nada. O outro conhece 2 ou 3 versículos, o católico não conhece nenhum, então vai achar que o outro lá que conhece 2 ou 3 versículos é um doutor. Por quê? Porque é ignorante, porque é preguiçoso, porque não estuda a Bíblia, porque não busca o conhecimento da própria fé. Se a pessoa não tiver o conhecimento mínimo, básico, ela roda, porque parece muito lógico o que eles falam. E é lógico dentro de uma lógica errada. Isso é lógico. Vamos falar hoje sobre a questão das imagens, então. Então, é o cavalo de batalha deles, é a questão das imagens. É o principal, não é o ponto mais importante doutrinariamente falando, mas é o ponto mais chamativo, que torna-se mais fácil para eles demonstrar a falsidade da Igreja Católica. Eles acham que é o ponto em que mais facilmente, de fato, o ponto que mais facilmente eles conseguem convencer um católico, devia chamar catoco, né, ou então caótico, né? Católico não deveria ser, mas convencer um católico de que a Igreja Católica está errada. E, afinal, a tão controversa questão das imagens. O que pensar a respeito? O que pensar? Então eu vou fazer aqui o pastor protestante, tá bom? E vou falar para vocês a maneira como eles falam. E é muito lógico. O que a Bíblia fala a respeito das imagens? Você já leu? Já tiveram a curiosidade de ler? E o que fala? Por que vocês leram? Eu já li que no Testamento Antigo, né, Moisés, que tinha a imagem da cobra
serpente que salvou aquele povo. Aí depois o povo começou a adorar a serpente e Deus mandou destruir a imagem. E aí? Eu não li profundamente, eu li muito. Esse é o problema. O problema não é exclusivo não, é geral. Mas é uma das... Vamos pegar algumas imagens então. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos direto ao texto, né? Que assim a gente tira as dúvidas. Vamos ver o que Deus fala. E aí, aqui é a palavra de Deus. Então, veja lá. Êxodo capítulo 20. Abram aí a Bíblia de vocês. Êxodo capítulo 20. É bom pegar e sublinhar essas coisas, hein? Dá para anotar no caderno assim, olha. Primeira parte, não farás imagem. Então, tá aí. Não pode fazer imagem. Vamos ver. Olha, o que diz a palavra de Deus? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Não terás outros deuses diante de minha face. Versículo 4, o que fala? Leia. Não farás para ti escultura, nem alguma que será em cima do céu, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Pode continuar. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás. Tá bom. Está dizendo o seguinte: não farás para ti escultura nem figura alguma. É abrangente, né? Nem escultura nem figura alguma, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. Não te prostrarás diante dessa imagem. Não lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Preocupante, né? O que Deus está falando aqui? Então Deus está dizendo, não farás imagem. Como é que escapa disso? E não tem jeito de você deturpar a Bíblia. Está falando aqui, não farás imagem. De deuses falsos, né? Não farás imagem. Nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. Isso abrange tudo, né? Nem prostrar diante dela. Aí você vê as práticas dentro da igreja católica. Tem um monte de imagem. O povo ajoelha, prostra. Mas Deus tem uma pedagogia. Ele, acho que ele acompanha a realidade do povo, né? Para ele também não chegar de repente e mudar as coisas. Ele vai usando o que o povo vive da sociedade, o que a sociedade Olha, vive. a palavra de Deus, Jesus falou assim, o céu e a terra passarão, a minha palavra não passará. A palavra de Deus é absoluta. O que está dizendo aqui é o seguinte, bem claramente, bem precisamente, não farás para ti escultura nem figura alguma, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. Não te prostrarás diante delas, não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Será que é isso mesmo então? Está muito claro, mas vamos pegar outra passagem então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, aqui está falando sobre o decálogo, os 10 mandamentos. Aqui de novo repete. Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 seguintes. Olha aí. Podem ler. Versículos 7 seguintes. Não farás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, representando o que quer que seja, do que está em cima do céu, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, para renderes culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Tá bom. Então, de novo, agora a palavra usa mesmo precisamente, lá falava escultura e figura, aqui usa a palavra imagem, de escultura representando o que quer que seja. Não te prostrarás diante delas, para render-lhes culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós estamos diante de um problema sério. Deus está dizendo, não farás imagens. É isso que Deus está falando. Não farás imagens. Realmente Deus está dizendo isso. Não há como negar, porque isso aqui é Bíblia, a palavra dele. Há uma outra passagem ainda,
Salmos 115, algumas Bíblias é 113, depende a versão. Esse aqui também vocês já devem ter escutado algumas vezes. Na Bíblia Ave Maria, ele será o 113, mas está escrito também, Salmo 115 do texto hebraico. 113. Diz aí o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs, o que diriam as nações pagãs? Onde está o Deus deles? O nosso Deus, está dizendo aqui o salmista, o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos, ídolos dos pagãos, de ouro e prata, são eles simples obras das mãos dos homens. Imagens são feitas pelas mãos dos homens, né? Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são simples obras das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Olhos e não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz e não podem cheirar. Têm mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam, e quantos neles põem sua confiança. Mas Israel, que Israel? O povo de Deus, ao contrário, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e escudo. Então, você está vendo 3 passagens bíblicas, tem mais, tem um monte mais, que diz o seguinte: não farás para ti imagem, nem escultura, nem do que quer que seja que existe no céu, nem do que existe na terra. Não te prostrarás diante dela, não lhes prestará culto. Porque elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Semelhante a elas sejam aqueles que os fabricam e põem nelas a sua confiança. E aí? É lícito fazer imagem? O que a Bíblia fala? Não estou dizendo o que fulano, ciclano, beltrano, ou papa, ou fulano, ou esse, ou aquele diz. Estou falando o que a Bíblia está falando sobre as imagens. Hã? Você não tem coragem de falar, não? E por que nós temos imagem então? Mas depois também não fala em outra passagem para fazer os 2 querubins para colocar dentro da arca. Onde é que está isso? O que está falando aqui é que não pode fazer. Se está falando que não pode fazer e vocês fazem, vocês são idólatras. Entendeu? Uma tradição errada. Veja, ensinaram tudo errado para vocês. Nós estamos vivendo igual os pagãos, adorando imagens fabricadas pelas mãos dos homens. E Deus proibiu que se fizesse isso. Fotos também? Fotos também? Está falando de imagem. Qualquer imagem, né? Do que está em cima no céu, do embaixo na terra. É isso que eu estou perguntando, e aí? Igual a Regina falou ali, tem essa, eu não lembro qual que é a versão. Depois fala que o senhor for fazer uma imagem com uma face olhando para cima, outra com a face olhando para baixo, se não me engano. Bom, agora então nós temos que resolver um problema. Aqui está dizendo com clareza: não farás para ti imagem. A palavra é clara. Aqui não nós não falsificamos, está escrito aqui: não farás para ti imagem, nem do que tem em cima no céu, nem do que tem embaixo na terra. Não te prostrarás diante dela, não lhes renderá culto. Semelhante a essas imagens sejam os que o fabricam e aqueles que põem nela a sua confiança. Nós, o povo de Deus, a nossa esperança está no Senhor, e não nas imagens fabricadas pelos homens. É isso que diz aqui a Bíblia. Olha, por causa dessas 3 passagens bíblicas aqui, muita gente deixou a igreja católica e foi para a igreja protestante. Essas 3 aqui, tem mais, mas essas 3 aqui são clássicas. Sabe por quê? Porque igual a maior parte, quase a totalidade de vocês, não se sabe o que dizer. Alguns sim, mas a maior parte, quase a totalidade, não sabe. Oi. Isso aí está lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Depois Jesus falou assim, ó, o céu e a terra passarão, a minha palavra não. Não, mas eu fico tudo para trás, é por isso que
Não. Jesus disse, Jesus falou, eu não vim modificar a lei. Ele falou. Ele disse, eu não vim modificar a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Mas ele falou uma renovação. Mas a renovação dele não falou para poder ter imagem. Nenhum lugar fala, agora podem fazer imagem. Não falou. Pode pegar o evangelho inteiro. Ele não está mandando fazer imagem nenhuma. Então, explica pra gente particular. Se você for usar esse argumento, eles te derrubam, acabou. Entendeu? Mas ele Não funciona. mandou fazer a serpente quando eu faço. Mas eu acabei de dizer, a serpente, o povo começou a adorar a serpente, Deus mandou destruir a serpente. Mas a diferença então, cara, Hã? a diferença é a adoração. É colocar na imagem o culto que tem que ser para Deus. Mas você falou para não fazer, para que vocês fazem? Mas tem algumas passagens que eu não me lembro agora, que eu sou meio cabeça dura, mas que ele manda, como falou, dos querubins. Vamos lá. Tá vendo? Como é fácil convencer um católico de que ele está errado? É fácil, não é difícil. Se vocês não tiverem uma base mais sólida, minimamente, não precisa ser do doutor não, minimamente, vocês rodam. Muita gente boa, gente que era ministra da Eucaristia, que era de Legião de Maria, gente que era da Renovação Carismática, está hoje na igreja protestante. Entendeu? Por quê? Não tinha conhecimento básico das coisas. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a primeira coisa que você tem que saber, se tem um lugar que Deus está proibindo aqui, de fato está proibindo. Mas você tem que pegar as passagens onde Deus manda fazer as imagens. E aí você vai ter que chegar a uma conclusão. Mas espera aí. Parece que tem uma contradição aqui. Então, a primeira coisa, vamos mostrar as passagens onde Deus manda fazer. Essas passagens, essas três, você tem que escrever no seu caderno. Deus proíbe fazer imagem. Pronto. Aí você vai colocar essas três aí. Vai sublinhar na sua Bíblia e vai escrever lá. Onde está? Lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, lá no Salmo 113, 115, entendeu? E agora você vai pegar no seu caderno e vai escrever assim, olha, Deus manda fazer imagens. Deus manda fazer imagens. Entendeu? Oséias 6, 4. 4, 6. Vamos lá, Deus manda fazer imagem. Vamos lá na primeira. 5 capítulos depois dos Decálogo, que é narrado no Êxodo, capítulo 20 tem o Decálogo. No capítulo 25 tem a narração da construção da Arca da Aliança. Capítulo 25, Êxodo. Capítulo 25, Êxodo 25. Versículo 10 seguintes. Só que eu não vou ler tudo não. 10 até 22, mas o núcleo mesmo é o 18, tá bom? Na verdade, 10, versículo 25, 18. O que é isso aqui? Só para explicar, para não pegar muito tempo. Deus mandou construir uma arca. O que é uma arca? A arca é uma espécie de baú. Igual a gente faz os andores para a procissão, né? Então, é um caixote, só que tem tem as alças, né? Duas varas, tinha as argolas nas pontas do baú, para poder transportar. Então, só que esta arca, esse baú, a medida dela era precisa, e também Deus mandou colocar uma tampa, e Ele mandou esculpir na tampa da Arca da Aliança 2 querubins de ouro. O que são querubins? Anjos. Querubins são anjos. Os querubins são uma categoria de anjos, né? Então, Deus mandou esculpir 2 anjos na tampa de ouro, ouro puro. Por quê? Por que uma peça tão preciosa? Porque ali dentro seria guardar 2 grandes tesouros de Israel. Sabe o que tinha na Arca da Aliança? O que tinha na Arca da Aliança? Basicamente 3 coisas. Depois se colocou também o cajado de Moisés. Mas 3 coisas. O Decálogo, quer dizer, a palavra de Deus, os mandamentos, e o maná. Maná, uma porção do maná. Isso é para guardar 2 grandes, que é a prefigura de Jesus. Né? Jesus que é a palavra, que é
o verbo, a palavra de Deus que se fez carne, e é o pão vivo descido do céu. E a arca da aliança é a figura de Nossa Senhora. Entende? Porque no coração de Maria, Deus encerrou o seu grande tesouro, o seu próprio Filho, a palavra descida do céu, o pão que se fez carne, o pão que se fez vivo para nós. Então, aí está, o maná. E a palavra de Deus foi guardada na arca da aliança. E Deus manda, olha aqui, ó, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a tornar uma só peça com as extremidades da tampa. Então, Deus mandou. Então aqui já começa um problema. Peraí, se num lugar Deus disse, não farás figura nem do que está no céu, nem do que está na terra, os anjos estão no céu. Há um problema aí. Vamos lá, em Números. Números. Vamos lá, na famosa serpente. Só que esse argumento da serpente tem uma fraqueza, que eu acabei de falar agora. Mas, de qualquer forma, ao menos mostra, né? Mostra o que aconteceu. Está lá. 21, versículo 8. Sabe, vou só contar a história para resumir. O povo de Deus que tinha sido libertado do Egito. Deus conduziu aquele povo, muita gente, pelo deserto. E Deus alimentou o seu povo. Com maná, Deus mandou carne, codornizes, etc. Mas teve um dia que começou a faltar água. Deus às vezes deixava também para o povo, vamos dizer assim, demonstrar que tinha confiança também, mesmo no momento de sacrifício. E o povo, ao invés de ter paciência em Deus e rogar a Deus de uma maneira humilde, começou a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés, e até reclamar que tinha saído do Egito. Começou a ter saudade das cebolas do Egito. Antes de não ter saído do Egito, quando a gente tinha panelas de carne, e as cebolas, e não sei o que, etc. E Deus se irou contra o povo, a ingratidão do povo, e mandou serpentes venenosas, entendeu? Picar o povo, e morreu muita gente. Aí o povo viu que fez besteira, começou a pedir perdão. Não pediu perdão direto a Deus. Foi Moisés que falou: nós pecamos reclamando contra ti e contra Deus. Roga ao Senhor que nos livre dessas serpentes. Aí Moisés, o valor da intercessão, Moisés intercedeu ao povo, a Deus, pelo povo. Deus disse aqui, ó: faça uma serpente. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente de bronze, e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, fixou-a sobre um poste, e se alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Pronto. Então, mesmo que tenha essa fraqueza do argumento lá de que os começaram a adorar a serpente, né? Então, mas Deus mandou fazer. Esse é o fato. E a serpente é algo que existe na terra. Não farás para ti imagem e escultura do que quer que seja que tenha no céu, do que quer que seja que tenha na terra. Já mandou fazer anjos que tem no céu. E mandou fazer também a serpente, que é um animal que tem na terra. Mas tem uma passagem que é a que eu mais gosto. Lá em Reis. Pega lá, primeiro livro de Reis. Por que nas igrejas católicas tem imagens? Por que nas igrejas católicas tem imagens? 1 Reis, capítulo 6. Olha, sabem que Deus mandou construir o templo. Davi, o grande rei Davi, quis construir o templo de Deus. Davi, ele foi muito leal a Deus. Cometeu lá uns pecados lá, né? Adultério, ficou com a mulher do soldado dele, aí Deus deu uns cascudos nele lá, né? Perdeu o filho do adultério, etc. Enfim, ele cometeu adultério e assassinato, porque ele fez o caboclo morrer. Não matou com as próprias mãos, mas como se fosse. Então, ele pecou contra Deus, mas ele se arrependeu muito. Salmo 50, vocês vão ver o salmo da confissão, né? do pecado.
de Davi. Ele foi humilde, ele errou, mas ele pediu perdão daquilo do mal que fez. E Deus o perdoou. Então por isso que é chamado Santo Rei Davi. Veja, os santos, é importante a gente entender isso até para a nossa própria vida. Os santos não são aqueles que nunca pecaram. Os santos são aqueles que nunca desistiram de amar a Deus. Que se alguma vez caíram, levantaram. E que continuaram a sua caminhada. Não ficaram parados no seu erro, no seu pecado. Esses são os santos. Se você pegar a vida de muitos santos, tem erros, defeitos, pecados inclusive. Mas eles não pararam ali, lutaram e venceram. Porque quem vive no pecado vai para o inferno. Os santos amaram a Deus. Então, Davi foi um santo rei. Porque ele foi muito leal a Deus. Ele não idolatrou, vamos dizer assim. Ele é cercado de nações pagãs e idólatras. Ele sempre foi leal ao único Deus, ao Senhor Deus. E ele quis muito construir o templo para Deus. Mas Deus disse para ele: não, você não. Você derramou muito sangue. Quero que você construa, não. Vai ser o teu filho. Foi a ele a quem eu reservei essa missão. Aí Davi, ele quis pelo menos participar. O que ele fez? Já que Deus Senhor não quer que eu construa, ele juntou muito ouro, muita prata, madeiras preciosas, de leis, pedras preciosas. Deixou tudo para o filho dele. Ele preparou então carpinteiros, escultores, tudo. Deixou construtores, arquitetos, deixou tudo preparado para que o filho dele tivesse material e mão de obra para construir aquilo que ele desejou, mas Deus não deixou. E Deus, então, o filho de Davi, Salomão, o grande rei Salomão, que não foi fiel igual ao pai, não. Foi. Salomão desfrutou das conquistas de Davi e consolidou, porque Salomão era muito inteligente. Deus deu a ele a sabedoria. Ele pediu sabedoria e Deus deu. Então ele consolidou. Foi a época do apogeu de Israel. Uma grande nação, muito forte economicamente. Os registros históricos vocês vão ver, fora da Bíblia, né? As negociações econômicas de Israel naquele tempo, com várias nações do mundo. Era uma potência Israel naquele período. Salomão não fez guerras, porque o pai dele já tinha feito todas as guerras, já tinha conquistado o território todo e ele consolidou-se o exército. Ele fez crescer, vamos dizer assim. Teve uma época de prosperidade e de paz. Só que ele foi infiel a Deus no fim da vida. Ele foi adorar outros deuses. Por isso, Deus castigou Salomão e a geração dele. Depois o reino foi dividido. E depois foi muita desgraça batendo sobre Israel. Mas ele construiu o templo de Deus. E Deus deu essa tarefa para ele. Então, Deus foi o arquiteto do templo. Todas as medidas, tudo que a medida do templo foi Deus quem deu. E eles apenas executaram. Deus disse como deveria ser cada coisa. Tanto que esse templo foi destruído 2 vezes. Ele foi reconstruído exatamente igual. Por quê? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, tem lá as dimensões todas. Está lá, o plano de construção está ali. Entendeu? Tudo como Deus mandou. Por isso eles reconstruíram o templo da mesma forma como havia sido antes, mesmo depois que foi destruído 2 vezes. Então vejam só. O que Deus manda? Colocar num templo. Aqui, ó. Veja, no capítulo 6. Aí, ó. O título é Construção do Templo. Né? Então veja só. No versículo 23. Versículo 23 vocês vão ver. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Você sabe quanto que mede um côvado? Sabe qual é a medida de um côvado? Meio metro, mais precisamente 48 centímetros. Um querubim de 10 côvados, quantos metros que é? 5 metros, mais precisamente 4,80. Deus mandou fazer 2 anjos de 5 metros. O que é 5 metros? Veja, essa parede aqui não tem 5 metros, deve ter uns 3,5 metros, mais ou menos. Então, mais alto que isso, mais alto do que essa parede aqui. 2 anjos, Deus mandou fazer e colocar no santuário. Não é só isso não, veja só. Ó. Cada um fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de uma extremidade de uma asa à extremidade de outra asa, etc. No versículo 29, veja só.
Mandou esculpir em relevo, em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu, quer dizer, mandou fazer querubins, anjos e também flores. Tá. Um pouquinho mais adiante, olha. No capítulo 7. No capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Está lá. Nos painéis enquadrados de molduras haviam leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, seus eixos, etc, etc, etc. Quer dizer, o templo que Deus mandou construir, o santuário, ele estava cheio de imagens. Seja escultura, seja molduras, né? Olha, os anjos, flores, leões, bois. Veja. Aí você olha aquele texto. Não farás para ti imagem nem escultura, nem do que está em cima na terra, nem do que está embaixo. Nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. Aí Deus manda fazer um templo cheio de imagem. Imagem de 5 metros de altura. As molduras, leões, bois, flores, anjos, cheio de imagens. Será que foi uma doidura de Salomão ou foi Deus que mandou fazer isso? Deus mandou fazer. Versículo 9, capítulo 9, vocês vão ver. O que Deus achou desse templo que Salomão construiu? Porque se Deus é contra a imagem, então ele tinha que rejeitar esse templo. Claro. Se Deus é contra a imagem, ele tinha que rejeitar esse templo e fulminar ele com raio. É isso que ele tinha que fazer. Então, entretanto, olha o que aconteceu. Olha, capítulo 9, versículo 1. Veja só. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe, olha, Deus apareceu a Salomão e disse a ele o seguinte: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração aí estarão perpetuamente. Consagrei esta casa que me construíste. Então, aqui está a explicação. Por que na Igreja Católica nós temos imagens? Você tem que dizer o seguinte: porque nós católicos acreditamos na Bíblia. Porque nós católicos acreditamos na Palavra de Deus. Então nós seguimos o modelo de igreja que a Bíblia nos dá. E a Bíblia nos dá um modelo de igreja em que as realidades celestes e também terrestres são representadas. Deus mandou colocar as imagens. Tem que falar para você não acredita na Bíblia, não? Acredito. Então, pois é, Deus mandou colocar as imagens. Por que na sua igreja não tem? Porque na nossa tem, porque Deus mandou colocar. E consagrou o templo. É isso que tem que se dizer, entendeu? Então como é que a gente faz com esse versículo aí que Deus proíbe fazer as imagens? Aí a gente entra, aí sim, aí vem a argumentação lógica. Aí vocês vão ver, se vocês prestarem atenção, sempre no começo estava assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Sempre começa assim. E aí quando fala Deus é com D minúsculo. Entendeu? Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus proíbe fazer imagem? Se alguém falar para você, perguntar, Deus proíbe fazer imagem? Proíbe se for para adorar como deuses. E na nossa igreja não é esta a função da imagem. Entende? Deus proíbe, na verdade, fazer ídolos, falsos deuses. E para nós católicos, as imagens não são ídolos, nem falsos deuses. Elas são as representações ou do próprio Senhor, que se fez carne, se fez, portanto, imagem de Deus. Vamos dizer assim, se fez imagem visível, ou dos santos que o serviram, para que se sirva de exemplo para nós, para que os nossos olhos contemplando os servos do Senhor, nos estimulem a imitar os seus exemplos. A imagem da Igreja Católica, ela não é para ser adorada, nunca foi. É para ser, para que ela serve? Para instruir. Uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, olhando as imagens da Via Sacra, etc., ele vai ter uma noção do que aconteceu. Ele não sabe ler a Escritura, mas ele vendo a imagem, ele vai ver aquilo, a representação daquilo que aconteceu. A imagem é uma forma de instrução, uma forma de ornamentação, de embelezamento.
Portanto, a imagem da Igreja Católica nunca teve a função de ser um Deus. Jamais. Jamais é. Então, o que Deus proíbe na Bíblia é fazer ídolos. Isso Ele proíbe. Porque as imagens para poder colocar no templo, ou para poder representar as realidades celestes, no sentido de edificar aqueles que ali contemplam, isto Deus não apenas permite, mas Ele mandou fazer. E nas igrejas católicas as imagens estão presentes porque este é o modelo bíblico. Entendeu? É isso que se deve dizer. Depois você vai usar também os argumentos racionais. Além de mostrar o argumento bíblico, porque se ele vem com a história de que não se pode fazer, você vai concordar com ele, mas direcionando. Não se pode fazer para adorar. Agora, para poder ter, para instruir, embelezar e nos ajudar a pensar nas coisas celestes, é claro. Por que Deus mandou colocar os anjos? Porque se você olha para o anjo, você lembra do céu, você lembra de Deus. Evidente, porque o ser humano, ele se comunica pelos sentidos. Por aquilo que vê, por aquilo que escuta, por aquilo que toca. Então o ser humano se comunica pelos sentidos. Então uma vez que você vê uma imagem de um anjo, Nosso Senhor, você vai pensar em Deus, é claro. É isso o sentido. Assim também, como se você tiver lá uma imagem, né, na sua casa, em algum lugar, uma imagem pornográfica, você pode ser tentado a pensar besteira. Entendeu? Evidente. Então a imagem, ela vai transmitir aquilo que ela está representando. O que é uma imagem? O que é a definição de o que é uma imagem? O que é uma imagem, gente? Defina aí. Definição de imagem. Conceito de imagem. Imagem é a representação de alguma realidade. Isso é uma imagem. Representação de alguma realidade. Representação. Se você desenha uma flor, você tem uma imagem de uma flor. Entendeu? Você tem aqui uma fotografia, você tem a representação de Nosso Senhor. É a representação de alguma realidade. Você tem um cachorrinho desenhado na sua blusa. Então, é uma figura, a imagem. A imagem é a representação de alguma realidade. Não é a realidade, mas a representação de alguma realidade. Então, quando você coloca ali uma imagem de um santo, enfim, ou de um Nosso Senhor, de Nossa Senhora, está representando-os. Não são eles. É uma representação deles. Claro que Nossa Senhora, essa imagem aqui é muito linda, essa imagem de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora é muito mais linda do que aquilo que a imagem representa. Entendeu? Mas qual a importância da imagem? Porque olhando para aquela imagem você lembra da Mãe de Deus. Entende? Você lembra da Mãe de Deus. Ah, mas está dizendo que não pode prostrar e adorar. Vocês prostram diante das imagens, ajoelham, etc. E aí? Pode ajoelhar diante das imagens ou não? Pode? Sim ou não? Pode. Mas a imagem, ela tem que ser respeitada. É o devido respeito e assim a veneração. Sim, mas pode ajoelhar ou não? Essa é a pergunta. Pode. Não te prostrar diante delas. Não lhes prestarás culto. Acontece muito nas igrejas católicas, a pessoa entra na igreja, ajoelha de frente a uma imagem e não ajoelha de frente ao Santíssimo. É verdade. E está errado isso? Está errado. Eu acho que sim. Você está pensando igual os protestantes. Vou te mostrar por quê. Aquela pessoa que ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora está rezando a quem? Não, ela está rezando a Deus. Então, entendeu? Agora, que falta catequese no nosso povo, isso falta, é verdade. Não está errado ele ajoelhar diante da imagem para poder rezar a Deus. Porque o ajoelhar ele não é um ato de adoração. O ajoelhar é um ato de respeito e de humildade, simplesmente isso, entendeu? Então, você vê na Bíblia. Então, vamos pegar, Reis. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Interessante. Vocês verem o seguinte, que o ajoelhar-se, o prostrar-se, não é necessariamente adoração. Pode ser, se você der esse sentido. Porque a adoração, ela é um ato do coração, entende? Não é um ato externo simplesmente. Ela pode ser representada também por um ato externo, mas ela é fundamentalmente uma atitude da alma, do coração. Está entendendo? Então, se você ajoelha diante da imagem, não quer dizer que você está adorando. De maneira alguma. É simplesmente um ato de respeito. Assim como antes, por exemplo, você ajoelhava diante do rei, como autoridade. Às vezes, diante do pai, da mãe, de algumas culturas faziam isso. Não é uma adoração. Entende? Era um ato de respeito e de humildade, representando, reconhecendo a dignidade da qual aquela pessoa é revestida, certo? Não é um ato de adoração, de maneira alguma. Então vejam só o que aconteceu.
naquele tempo, eu disse para vocês, a Sagrada Escritura nos dá testemunho disto, que Davi era um rei santo. Ele sempre foi fiel a Deus, até o fim da sua vida, no sentido de nunca bandeou-se para falsos deuses. Davi nunca fez isso. Por isso que é chamado Santo Rei Davi. E aqui o que ele diz? O seguinte, era o costume do povo, sabe? Que aqueles que chegavam diante do rei se ajoelhavam. Veja só o que aconteceu. Betsabeia era uma das mulheres de Davi. Foi ter, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Foi Betsabeia ter com o rei no seu quarto. O rei, Davi, já estava muito velho e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Inclinou-se e prostrou. Prostrar diante do rei. Assim, né? Este disse-lhe, que queres? Ela respondeu, meu senhor, prometeste com juramento a sua serva que seu filho Salomão reinaria depois de ti, etc, etc. Quer dizer, ela se prostrou diante do rei. Davi era fiel a Deus. Se ela tivesse feito um ato, se ele fosse um ato errado, uma idolatria, prostrou-se diante de um homem, ele teria mandado levantar. Igual aconteceu, por exemplo, quando nos Atos dos Apóstolos, vão ver isso, né? Numa determinada cidade, Lícida, se não me engano, os gregos se ajoelharam diante de Barnabé e Paulo e quiseram oferecer incenso. Eles disseram, não faça isso, que nós somos homens igual a vocês. Por quê? Por que ele mandou levantar? Porque eles estavam fazendo um gesto de adoração. É diferente, entendeu? Porque a intenção deles era adorar o Barnabé e o Paulo. Também na Sagrada Escritura, no Apocalipse, João, ele prostrou-se diante do anjo para adorar o anjo. E ele falou, não, levanta. Entendeu? Levanta, porque eu também sou servo igual a tu. Por quê? Porque ele prostrou para adorar. Entende? Aí é errado. Porque a intenção dele era adorar. Isso não se pode. Por quê? Não prestarás culto a quem quer que seja, não ser Deus. Culto de adoração, certo? Então, agora ela não. Ela ajoelhou-se no sentido de respeito. Assim também como quando ajoelha diante de uma imagem, a pessoa está rezando a Deus por meio de Nossa Senhora. Porque sempre as orações católicas, se vocês prestam atenção, todas as orações católicas estariam assim, por Cristo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o mediador universal. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Ele é o único mediador de salvação. Então, por Ele se chega ao Pai. Ele é o único caminho através do qual se chega ao Pai. Entende? Então, quando a gente reza ao Santo, ao Santo Antônio, é por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Sempre por Cristo nosso Senhor. Entende? Ele não é um substituto de Jesus, não. Amanhã nós vamos aprofundar nesse tema. Mas então, só para poder responder, que não é errado. Agora, é claro que o nosso povo tem que ser mais melhor catequizado. Entende? Não está errado ele ir beijar a imagem, pedra santa, etc. Né? Então, só que as pessoas têm que ter consciência de que Jesus está no sacrário. Isso falta. Porque também, às vezes, retirar da igreja católica, já ouvi, não ajoelhar na hora da consagração, né? Teve uma onda aí, não sei. Sim. As pessoas devem ajoelhar. Devem ajoelhar. Assim manda a liturgia, assim manda a palavra de Deus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, seja no céu, na terra e até nos abismos, nos infernos, deve dobrar. Então, é um gesto de humildade. E claro, quando você ajoelha diante de Jesus, aí o ato é de adoração, porque você reconhece, é diferente. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer aqui é que ajoelhar-se não é necessariamente adorar. É adorar se você der esse sentido, aquele gesto seu, certo? Então você vê na Sagrada Escritura, há outras passagens também. Você vai ver assim, pessoas ajoelhando, não no sentido de adoração, mas de uma maneira de prestar, uma maneira de prestar o respeito àquela autoridade, àquela pessoa, que é revestida de uma determinada dignidade. É um gesto de humildade e de respeito, simplesmente isso. Só para que vocês não sejam pegos pelos protestantes, né? Porque para eles tudo tem que colocar na Bíblia, então está na Bíblia, tá? Você vê um gesto de pessoas que ajoelham e que não significa necessariamente adoração. Porque adoração, repito, é um ato interior. Quem é que pode dizer que o que eu estou adorando sou eu? Entende? Ah, mas você tem imagem lá, então você está adorando. Não, o fato de eu ter uma imagem que significa que eu estou adorando? Então você é idólatra. Você tem que dizer, então você também é idólatra. Porque você tem imagem na sua casa. Pode dizer para o protestante, você também tem imagem na sua casa? Com certeza você tem, entende? Você tem fotografias, você tem livros que tem figuras, você tem pôsteres, você tem imagem. Você deve ter televisão também, onde passa um monte de imagem toda hora. Depois, né? Enfim,
Então, isso aí, então você é idólatra. Se for o fato de ter imagem já é idólatra, então você é idólatra. Ah, mas eu não adoro, eu não me prostro diante dela, etc. Eu também não adoro. Ah, mas eu não me prostro diante da imagem da minha mãe, da fotografia dela. Eu também não. Ah, mas você se prostra diante da imagem do santo. Eu não prostro diante da imagem do santo para adorar o santo. Eu me prostro diante de Deus para adorar a Deus. A minha oração ali é a Deus. O santo ali, a imagem dele, a Nossa Senhora, quem quer que seja, é apenas uma maneira de me ajudar a pensar em Deus. E é uma maneira de me ajudar a pensar no servo de Deus, para que junto comigo interceda junto ao nosso Senhor. É simplesmente isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo meu que é protestante e estava discutindo sobre isso. Um dos argumentos que eu dei para ele, eu falei assim, mas ele falou de intercessão. Eu falei, mas você não pede para o seu pastor rezar para você? Ele falou, pede. Eu falei, você não é intercessão? Você não acredita em intercessão? Ele falou, mas ele está vivo. Amanhã nós vamos falar sobre isso. É. Amanhã vai ser sobre a intercessão dos santos. Aí a gente detona esse negócio aí. A minha mãe, ela devolve toda a igreja. Ganhava tudo no santinho, beijava. E guardando as imagens que quebramos. Eu podia jogar fora. Santinha, ela tinha assim, ó, centenas. Às vezes a gente queria jogar fora, fazer uma limpeza, ela não deixava. O que você fala disso? Não, as imagens que não servem mais, elas podem, depende do material, né? Ou se joga dentro do rio fundo, certo? Ou se queima. E se não for gesso, não queima, você pode triturar e pronto, enterra, acabou. Entendeu? Isso deve fazer. Se ela não serve mais, não serve mais para o uso, coisa sagrada em geral deve se queimar, mas tem material que não queima, entendeu? Então, o que deve fazer? Ou triturá-lo ou jogá-lo no rio, certo? Isso deve fazer. No lixo nunca deve fazer. Nunca joguem coisas sagradas no lixo. Nunca misture coisas sagradas com lixo, entendeu? Por isso deve ser coisas sagradas se queimam, entende? Quando não serve mais, deve ser queimadas. Mas quando quebra, perde a benção? Não, depende, né? Se for um quebrar que esmigalhou, né? Aí, enfim, acabou, não vai usar mais. Mas se for quebrou, dá para colar? Beleza, dá para ficar, né? Dá para reformar, restaurar? Não tem problema nenhum. Está abençoado. A bênção é espiritual. A definição da idolatria é o primeiro mandamento. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, na nossa alma, é uma idolatria. Exatamente. Não deixa de ser uma idolatria. Isso. Não precisa ser uma imagem. Uma vez eu comentei com alguém, vocês ficam pegando muito da imagem, e a idolatria no meio de vocês? Idolatria ao dinheiro, idolatria à moda, idolatria à televisão, às novelas, e ao luxo, né, às riquezas, e Exatamente, a idolatria é isso. Significa colocar algo, isto, no lugar de Deus. Tá? Colocar o amor que deveria se dar a Deus, se dá a alguma coisa ou pessoa. Isso é idolatria, né? Então, porque todo verdadeiro amor ele tem que brotar de Deus. Ele tem que sair de Deus. Se é fora dele, já não é mais autêntico. Ao longo do curso, o senhor vai falar mais sobre essa questão de se ganhar na consagração, ou o senhor podia falar mais um pouco sobre isso? Bom, é o seguinte, existe a orientação da igreja é muito clara a esse respeito. Toda a história da igreja, vocês vão pegar como que era a liturgia, então na hora da consagração se ajoelha. Claro, sempre a exceção é para quem é doente, não dá conta, né? É diferente. Quem tem problema de coluna, ou não consegue dobrar o joelho, entendeu? Quem é assim, não consegue, por doença mesmo, então a pessoa faz uma reverência, a não ser que nem isso ela possa, mas enfim. Então, mas quem é normal, quem consegue dobrar o joelho, é isso que nos manda a igreja, é isso que nos manda a Escritura, entende? Diante de Jesus todo joelho se dobrará. Então quem faz o contrário está contra a igreja, está contra a Sagrada Escritura, sabe? Isso é uma atitude arrogante. Deus está ali diante de você, você está lá assim. Mas então, esses argumentos inútil, não serve. Ué, então se a pessoa não acredita, você não é católica. Não é católico, entendeu? Tem coisa assim que é tão indignante. A não ser que a pessoa realmente seja assim, esteja por ignorância, não é? Porque quando a pessoa perdeu a fé, não tem argumento que convença. Acabou, entendeu? Porque quem perdeu a fé, por exemplo, um momentinho, você vai querer convencer um padre, querer convencer um sacerdote, entende que se deve ajoelhar diante de Jesus. Se ele não entender isso, o que ele tinha que fazer? Pegar e virar pastor protestante, renegar a fé, então virar qualquer outra coisa. Agora, não dá para poder convencer uma pessoa assim, né?
Aí o que você tem que fazer para uma pessoa dessa, que a pessoa que está nessa situação, olha, precisa de muita oração. Mas o missal não está inserido. É claro, mas ele não obedece. Como não obedece um monte de outras coisas. Esse é o problema. Não obedece. Porque para obedecer tem que ter fé. Tem que acreditar. Entendeu? Não acreditam. Mas a discussão é um pouco mais profunda, tá? Eles falam assim, nem missal já está, até o próprio missal está ultrapassado. O que está atualizado dele? Então, o quê? Então, como é que é isso? Entende? Não, qual que é o fundamento? Porque se o magistério da igreja não tem validade, então o que guia? Não é isso que eu estou dizendo. Esse é o problema. Então a pessoa não obedece. Nós, a igreja católica tem a solidez do magistério. Solidez do magistério, entendeu? Para nos conduzir. Se a pessoa não acredita no magistério da igreja, ela perdeu a catolicidade. Agora, só um segundinho. O problema hoje, para ser muito honesto, o problema é que a grande parte do nosso clero, bispos e padres, perdeu a fé. Entendeu? Esse é o problema. Está entendendo? E aí não tem aquela fé católica. Quando eu falo perdeu a fé, não pensa como manda a igreja. Quer ver? Olha, o Papa Bento XVI ficou durante 8 anos, né? Então, todas as missas que ele celebrava, comunhão era que jeito? De joelho na boca. Será que isso não disse nada? Será que ninguém aprendeu nada disso? Não? O que ele queria dizer? Ele não obrigou. Mas no mínimo, isso deveria incentivar os bispos e padres a terem esse... Porque ele explicou por que ele fez isso. Para recuperar o respeito e adoração a Jesus na Eucaristia. Por que os bispos não fizeram o mesmo? Por que os padres? Pelo contrário, um monte de padre e bispo pagão que proíbe as pessoas de comungar na boca, que se alguém ajoelhar, vamos. Quer dizer, não tem direito a fazer isso, entendeu? Quer dizer, isso não se pode, entendeu? Tem um documento chamado Redenção em Sacramento. Redenção em Sacramento. Presta atenção. Estou escutando, estou falando. Redenção em Sacramento é um documento da igreja. Leiam. Sabe um de vocês que vocês têm muita preguiça, vocês não leem. Então, é um documento fininho, pequenininho. Tá. Redenção em Sacramento. Pega e leia o que diz lá. Não, olha, entre os abusos graves, está a autocomunhão. Ninguém pode fazer autocomunhão, entendeu? Porque a comunhão não é algo que você pega, é algo que você recebe, entendeu? Entende? Não é algo ao que você tem direito, é um dom, é Deus se dando a você. Você tem que receber a Eucaristia. Olha, nem o diácono pode comungar por si mesmo. Só o sacerdote, porque é Cristo, ele representa Cristo, está na pessoa de Cristo, entendeu? Nem o diácono tem que receber a comunhão das mãos do sacerdote ou daquele que estiver distribuindo, certo? Ninguém pode fazer autocomunhão. Não se pode fazer isso. É um abuso litúrgico grave. Ninguém, nem o diácono que é ordenado. Não pode. Não pode. Você não distribui a gente que tem que pegar, a gente mesmo que pega. Não pode. Tem que pedir ao padre. Padre, me dê a comunhão. Olha, e aí se o padre não quiser me dar, larga esse ministério, vai dar só para os doentes, pronto. Vai levar comunhão só para os doentes. É o conselho que eu dou para o pessoal. Eu não sei se é um problema aqui da diocese, que a gente fez da diocese nossa, ou se isso está no Brasil todo. Olha, cada celebração da missa que o senhor vai, é a missa de um jeito. Então, eu não sei se isso se espalhou no Brasil todo, ou se é um problema nosso, aqui da nossa diocese. Não é exclusivo não, infelizmente não é exclusivo não. Eu falo porque eu sou missionário, eu rodo pelo mundo todo. Você vê esse negócio no mundo todo. Mas nós no Brasil nós somos campeões daquilo que não presta, infelizmente, entendeu? Então, e nesses termos litúrgicos, por exemplo, você vai ver também abusos na Europa, essas coisas, mas lá é mais sóbrio. Então o pessoal é mais missal, né? Mas o problema de tudo é o quê? Não se obedece ao missal. Existem determinadas possibilidades que podem variar. O próprio missal prevê determinadas variações, mas ali no próprio missal. Mas ninguém é dono da liturgia, o padre não é dono da liturgia, a comunidade não é dona da liturgia. Entende? Nós estamos a serviço da liturgia, que é um bem muito maior. Nós temos que fazer da maneira como Deus nos manda pela igreja. Entende? Então, dentro daquilo que o próprio missal prevê, variedades, ok. Ali está prevendo. Por exemplo, o missal diz assim que no ato penitencial, por exemplo, de quando em quando a gente pode fazer aspersão no povo. Isso é previsto. Entendeu? É uma coisa que é prevista. Está lá. Eu posso, por exemplo, hoje que falou, né, misericórdia. Eu posso falar Cristo, misericórdia. Eu posso falar Cristo, piedade. Entendeu? Então, existem determinadas variações que são previstas. Está entendendo? Agora, tem coisas que não se pode fazer. A gente não pode transformar a liturgia num espetáculo
a nosso bel prazer, fazer as coisas que podem atrair as pessoas. Vamos fazer diferente. O pessoal é cheio desse negócio de fazer diferente para poder ficar criativo. Uma criatividade inoportuna. O homem não é o centro, é Cristo que deve ser o centro. Eu entendi, mas quando acaba a consagração, fala, proclamar, e a gente tem que levantar, porque a gente não vai proclamar a verdade. Não, não tem que levantar não. Antes era, pode levantar, antes era de joelho. Agora a nova reforma litúrgica possibilitou ficar também de pé. Só que, infelizmente, as exceções viraram tudo regra. É igual comunhão na mão. Se vocês soubessem o que é comunhão na mão faz, vocês nunca na vida de vocês teriam a ousadia de meter a mão em Jesus, entendeu? Nunca, vocês teriam a loucura de fazer um negócio desse. Entendeu? Nunca, sabe? Nunca vocês fariam isso. Entretanto, todo mundo vai com a mãozona para poder comungar. Sabe? Olha, quando você vai vai na padaria ou vai no mercado, vai comprar alguma coisa, né? Vai pegar lá em moeda, em dinheiro, etc. Você chega, vai lanchar, o que você faz? Lava a mão porque pegou em dinheiro, né? Ok, tá bom, pegou em dinheiro, então porque dinheiro é sujo, passa a mão de todo mundo, então você lava a mão porque é questão de dinheiro, para poder lanchar, porque você pegou em dinheiro, certo? Agora, você vem à missa. Pega no volante de carro, cheio de dedos, né? Pega no dinheiro para poder dar no ofertório, etc. E depois vai meter a mão em Jesus. O que é isso? Vai tomar banho, entendeu? Você está achando que vai tratar com mais dignidade o alimento do corpo do que a própria Eucaristia? Que tipo de católico você é? Que tipo de entendimento que você tem do que é Jesus? Sabe? É indignante isso. Indignante um negócio desse. Tá? Você não vê que o padre ele purifica os dedos, não? Eu nunca vi isso, não. Os ministros também têm que purificar porque vai tocar em Deus. Agora você acha que pode meter a mão em Jesus de qualquer maneira? O que é Jesus para você? Menos do que um pão de queijo? Menos do que um biscoito? Você pega e come e lava a mão antes de comer? Entendeu? É indignante. Então, porque se a gente chegar e pôr a mão para trás e querer roubar, tem padre que põe a mão. Você não tem obrigação de fazer isso. Olha, nenhum sacerdote e nenhum bispo eu estou falando, peraí. Nem o sacerdote, nem o bispo tem autoridade para isso, porque a comunhão, a maneira de receber a comunhão, ela depende do fiel. Você pode pegar até a CNBB, que é. Bom, nem vou falar de CNBB, não. Até no diretório da CNBB tem isso, por incrível que pareça. Está lá, né, que é o fiel que determina. Entendeu? É a maneira de receber. Não se pode negar a comunhão porque alguém pede de joelho, porque pede de pé, porque pede na mão, porque pede na boca. Eu, por exemplo, eu falo para vocês, eu falo para vocês, olha, eu incentivo as pessoas de comungarem na boca e de joelho. Não obrigo, mas incentivo, entendeu? Se alguém exige a comunhão na mão, eu dou. Embora, normalmente, eu sempre ofereço na boca, quando alguém abre a boca para reclamar, já está lá dentro, então pronto. Mas se alguém exigir, não, eu quero na mão, eu dou. O problema da pessoa com Deus depois, entende? O problema da pessoa com Deus depois. Agora, eu não posso obrigar, entende? Não posso obrigar, certo? Agora, assim também como um sacerdote não pode obrigar alguém a comungar na mão ou a comungar de pé, isso é escolha do fiel. Não há nenhum sacerdote no mundo que tenha autoridade para poder obrigar alguém a comungar na mão. Obrigar alguém a comungar de pé. Não. A escritura bem claro, é o fiel que escolhe a maneira. Está no direito canônico, está no catecismo, está no documento chamado Redenção do Sacramento, no documento chamado Eclésia da Eucaristia, no diretório de litúrgia da CNBB. Está lá. Sem contar que já aconteceu comigo. O ministro, hoje é mais ministro, né? Quase não vai combater. Ficou tão forte assim, ó, de ficar o sinal, assim, ó, os pedacinhos de Jesus na mão. Nunca vi na igreja, nunca fazer. Eu faço, porque eu aprendi. Mas agora, como só igual o senhor, depois que eu ouvi sua palestra, é igual o senhor. Mas veja, esse dia que você vai ver, eu nunca mandei ninguém ajoelhar. Eu nunca falei, você tem que ajoelhar. Nunca falei isso. Eu nunca falei, entendeu? Porque, embora é um direito de vocês. Isso é livre, né? Entendeu? É a maneira mais adequada, mas é o tipo de coisa. Eu não posso obrigar. Mas depois vai sair. O padre obrigou o pessoal a ajoelhar. Não obriguei. Não, mas é o que acontece. É o que a Bíblia fala. Diante de Jesus, todo joelho se dobra. Se a Bíblia fala, por que a gente não obedece aí? Qual que é o problema com a gente? A gente não faz aquilo que a Escritura manda. Entendeu? Pois. O argumento é falado assim. Na hora de Jesus, quando foi dar a ceia lá, ninguém se ajoelhou e não deu na boca. Quem disse? Quem estava lá filmando? Então, quem é? E depois, uma coisa também. Os apóstolos, o que eles eram?
Eles eram bispos, eles foram sagrados, entendeu? Os primeiros bispos da igreja, certo? Então, não está falando que o padre é o único que vai pegar e comungar porque ele é o próprio Cristo? Então, ele é escolhido, ele é consagrado. Agora, se você pegar, não é um argumento bíblico isso aqui que eu vou falar agora, né? Mas é argumento da tradição. Em toda a tradição católica, as pessoas sempre comungavam assim, na boca e de joelho, entendeu? Nossa Senhora, no exorcismo, o capeta fala no exorcismo lá, ela, aquela lá de cima, comungava sempre de joelho, na boca, etc. Então, o demônio falou uma vez no exorcismo o seguinte, várias vezes, né? O demônio disse assim, olha, eu gosto da comunhão na mão, porque assim eu posso pisar no vosso Deus. Se o diabo gosta, eu não gosto, entendeu? Quem quer acompanhar, ele acompanha. Agora, eu não vou fazer isso, entende? Eu vou desincentivar sempre, entende? Por quê? Porque é pelo seguinte, olha, muitas vezes a senhora falou, e está certinho. O que acontece? A comunhão quando é dada na mão, muitas vezes, quase sempre, ficam partículas, entende? Pequenas partículas ou maiores, e que as pessoas, não digo que seja por maldade, não, as pessoas sem perceber, então ali, entende? Vai para o chão. Por isso que o diabo disse assim, eu posso pisar, porque as pessoas pisam em Jesus não é por maldade, mas quantas vezes o corpo de Deus é profanado? Quantas vezes, entendeu? É jogado por terra. Tem um vídeo na internet muito interessante. Recomendo a vocês assistirem hoje mesmo, quem tiver acesso. É assim, Jesus está no chão. Entendeu? Assistem e repassam para os outros. Por quê? Porque é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas percebem, olha, quando o padre, vocês nunca viram, pelo menos o padre tem zelo, então quando ele termina de dar a comunhão, ele vai purificar a patena. Ele pode purificar com o próprio sanguíneo, né, próprio sanguíneo. Eu nunca faço com o próprio sanguíneo porque eu tenho medo de perder qualquer partícula. Eu purifico com água, sempre, desde o primeiro dia do sacerdócio até hoje, sempre com água. Então, porque assim é mais seguro, porque não vai ficar nada ali. Se eu coloco no pano, às vezes pode algum ainda escapar. Enfim, e purifica ali por quê? Porque desprende-se sempre do corpo de Deus, pequenas partículas. Né? Tanto que não é correto, o próprio missal prevê que haja patena de comunhão. Isso é obrigatório ter. Obrigatório quer dizer, tem que ter. Patena de comunhão porque supõe que a comunhão seja na boca. Entendeu? Patena de comunhão teria que ter um acólito, um coroinha, né? Que está com a patena debaixo do queixo e acompanhando, porque no caso de cair alguma partícula, cair dentro, a gente vai purificar. Entende? Agora, não tem patena. Essa é na mão. Imagine todos os dias, quantas milhares ou milhões de partículas do corpo de Deus que se perde. A oração tem um devocionário da arca, da reparação. Sim. Cadê o devocionário? No devocionário a gente colocou uma oração. Até eu queria popularizá-la mais, né? Depois em ação de graças, justamente pedindo isso. Santo anjo da minha guarda, e todos os santos anjos presentes nesse santo sacrifício. Recolhei todas as partículas consagradas que possam ter se perdido nesta celebração e em todas as celebrações realizadas hoje no mundo inteiro. Entendeu? É um pedido que se recolha, ao anjo da guarda que recolha, porque com certeza isso acontece, mesmo quando é sem querer. Entende? Então, olha, nós temos que ter todo o zelo do mundo com Jesus Eucaristia. Todo o zelo do mundo com Jesus Eucaristia. Sabe? Temos que ter. O anjo de Portugal, quando ele apareceu em Fátima, antes de Nossa Senhora, sabe que ele apareceu em 1916 e Nossa Senhora em 1917. O anjo de Portugal, quando apareceu, assim, ele trouxe em uma das aparições o cálice com o preciosíssimo sangue e a âmbula e a hóstia, né? Então, o corpo de Deus. O anjo de Portugal, essa oração que a gente fez na ação de graça da missa, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Ele que ensinou. E, assim, o respeito, a reverência. O anjo se prostra, deixa o cálice pairando no ar, né? E ele se prostra com a face em terra. E ensina os pastorinhos a fazer o mesmo. Sabe, o respeito, o amor, a adoração que se deve ter a Jesus sacramentado. E hoje quase não se vê. As pessoas entram na igreja, nem ajoelham. Costumou assim, dar uma ciscadinha para trás, assim mesmo, né? Faz assim. Eu não sei que gesto que é esse. A nova liturgia, né? Entende? Diante de Jesus, o joelho se dobra, o olhar deve buscar Jesus no sacrário. O joelho no chão, salvo
quando a pessoa, por motivo de doença, realmente não consegue. Mas é ajoelhar diante de Deus. Jesus deveria estar sempre no centro, né, que é o lugar dele. Mas hoje em dia nas igrejas colocar Jesus para os cantinhos. Tem igreja que precisa quase do mapa para encontrar Jesus num labirinto que tem. E não sabe onde está, entendeu? Então, quer dizer, ele deveria ser, né, também geograficamente, né, o centro de tudo. Tá, nós estamos falando da Eucaristia, eu falo do suplemento do tratado, que é o Totus Tuus, do Papa João Paulo, antes, durante, depois, quem é consagrado, né? Sim, no tratado, São Luís Montfort, bem no finalzinho, fala da maneira de comungar junto com Nossa Senhora para receber Jesus e dar a Ele a adoração que Ele merece ter. Leiam, entendeu? E vocês que não se consagraram também podem ler e fazer, né? Mas procurem fazer a consagração, que muito ajudará vocês a ter uma consciência eucarística muito mais profunda, sabe? Muito mais profunda. E o que eu falo para vocês, irmãos, não é para vocês julgarem ninguém, não. Nem é para julgar os padres, nem para julgar os bispos, entendeu? Julgar no sentido de desprezar as pessoas, mas rezar pela conversão. E também, não sejam ingênuos. Vocês têm direito como católicos, tá? De ter liturgia católica e doutrina católica. E de vocês têm o dever, dever de zelar pelo respeito a Jesus na Eucaristia. E vocês não têm que se submeter a pensamento e mentalidade pagão de ninguém, entendeu? Vocês têm direito. Isso o padre não quer dar conta. Olha, se não quer dar de jeito nenhum, você deve fazer um relatório para o bispo, mandar ao mesmo tempo para o Núncio Apostólico e para o Vaticano, entende? Mas olha, está me negando a comunhão, entende? E depois vai na paróquia onde o padre te respeita como fiel, tá? Vai, é tudo perto aqui, não tem lugar nada longe, é uma cidade pequena. A adoração e a prostração, ela deve ser feita só diante de Jesus Eucarístico. Eu não posso fazer no meu quarto. Ele não fala perto de Não, teoricamente você pode fazer em qualquer lugar, né? Você está ali no seu quarto, você, o seu olhar o coração, né? Se volta a Deus, você pode fazer, né? No sentido, adorando a Deus, né? Agora, especialmente diante de Jesus sacramentado, que é a presença física ali. É o corpo, é a carne, é o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor. Então está ali, né? Então não apenas espiritualmente, mas concretamente diante de você, certo? E se acontecer do padre não quiser dar a Eucaristia na mão, igual ela falou lá, ele bateu o pé e falou, não vou dar, não dá na boca, quiser dar na mão. Eu não comungo, entendeu? Eu, particularmente, eu não comungaria. Eu nunca quero ter que responder diante de Deus de ter metido a mão nele de maneira indigna, entendeu? De maneira alguma. Agora, vai na consciência de vocês. E depois disso tem que confessar-se? Não, depende, né? Depende. Não estou dizendo que pecou, não. Porque a igreja, ela dá a possibilidade de comungar na mão. Está supondo que a pessoa purificou e fez tudo, né? Então, existe essa possibilidade. Possibilidade da qual eu aconselho vocês nunca fazerem uso. Entendeu? Se quiserem fazer uso, pode fazer. Não é pecado porque não é desobediência, entendeu? Só que eu estou dizendo, existe uma série de inconvenientes. Essas coisas todas que eu falei. Né? Você está xingando o padre, entendeu? Então, assim, pelo fato de ter comungado, não. Certo? Agora, se você não teve zelo, alguma coisa assim, aí sim, por falta de amor. Agora, se você falar para o padre que vai confessar porque eu comunguei na mão, aí ele vai te xingar, aí ele vai te pegar. Vai dizer, mas o que tem isso? Esse negócio? Se é tão sério tudo isso que a gente está acabando de refletir aqui, da onde veio essa ideia de permitir essa comunhão na mão? Minha filha, aí tem coisa que não tem que entrar que é pesada, sabe? Assim, Papa Paulo VI disse o seguinte: eu não sei porque alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. O Papa Paulo VI, ele foi um Papa, ele, sabe, morreu em 78. Depois dele veio João Paulo I, só um mês, depois João Paulo II. Né? O Papa Paulo VI, ele sofreu muito, mas ele cometeu muitos erros, Paulo VI. Muitos erros, assim, grosseiros, sabe? Ele quis agradar muito, e ele não teve muito pulso. E quando ele quis refrear, não deu conta. A comunhão entrou no pontificado dele. Não havia isso. Não existia isso na igreja, não. Então, teve uma insistência, eu só falei um pouco da história, né? Nosso tempo já foi. Um bispo francês, um alemão e um holandês, se não me engano. Eles insistiram muito com o Papa para poder fazer a experiência da comunhão na mão, etc., na sua diocese. Insistiram. O Papa deixou por um ano fazer uma experiência naquelas 3 dioceses. Depois de muita insistência daqueles bispos, né? O Papa deixou fazer por um ano uma experiência para ver se aquilo poderia de alguma forma ser frutuoso para o... Depois de um ano, o Papa tinha colocado pessoas para fazer observação daquilo lá, né? Então o que aconteceu?
o relatório foi negativo. Diz, olha, realmente perde-se da piedade, o desrespeito aumenta, então, assim, a irreverência aumenta. Aí o Papa, o que ele fez? Ele proibiu. Só que o que aconteceu? O diabo trabalha também. Naquele ano em que o Papa permitiu, naquelas 3 apenas, uma experiência, naquele ano, esparramou para as outras sem permissão. Igual praga, entendeu? Esparramou para outras dioceses, para outros lugares. E quando o Papa, então, o Papa foi e proibiu. O Papa Paulo VI falou, não é para fazer, etc. Vocês estão em grande erro, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas aí já tinha, a coisa tinha... tipo, olha, batina, clésima, é obrigatório. Obrigatório, entendeu? Está lá no direito que é obrigatório. No diretório dos padres, 94, faz 20 anos o diretório dos padres, Papa João Paulo II. Está lá, é obrigatório. Fala, batina, como segunda opção clésima. Agora, vê quantos que usam. Entendeu? Quer dizer, é obrigatório. Agora, se você for tratar mal alguém porque não usa, aí, entende? Mas ficou tão comum não usar que, sabe, banalizou a coisa. Está entendendo? Então, é obrigatório. Mas não se faz. Está entendendo? A desobediência mesmo. Mas aí você vê padres bons mesmo, não usa nada. Mas são bons, pessoas boas, entende? E assim, enfim, foi se habituando. Essa nova geração agora que está começando alguns deles a usar um pouco, etc. Mas a turma de meia vida, assim, foi na fase mais lascada da teologia da libertação. Então, enfim, está entendendo? Então, muita coisa entrou dentro da igreja. A igreja não queria, o Papa não queria, mas houve uma fraqueza humana. Entende? Agora, a gente espera, eu espero em Deus que chegue um momento em que vai chegar um Papa que vai ter a coragem de tirar essa desgraça dentro da igreja. Entendeu? Porque só gerou desgraça dentro da igreja. Eu falava com... Hoje é bispo, foi sagrado tem pouco tempo, mas a gente era amigo desde antes, muito tempo. Ele trabalhava em Roma, um muito respeitado canonista da Diocese de Aparecida, agora é bispo auxiliar de Brasília, chama Dom José Aparecido. Ele dizia, assim, como perito do Vaticano, ele dizia o seguinte: depois que liberada a comunhão na mão, os casos de profanação da Eucaristia mais do que triplicaram, porque tornou-se muito mais fácil roubar as hóstias consagradas, entendeu? Então, ele falava, porque as informações vêm de lá, porque crime de profanação, assim, o pecado de profanação da Eucaristia, se a pessoa se arrepende, só pode ser absolvido, o bispo não pode absolver, sabia? O bispo não tem autoridade para absolver, só a Santa Sé. Quando a Santa Sé libera, é que o bispo pode absolver, mas ele por si só não pode. Então, os pedidos de absolvição de crime de profanação contra a Eucaristia, mais do que triplicaram, depois que a comunhão na mão foi liberada. Está entendendo? Então, aí veja os frutos. Só que agora é o contrário, né? Parece assim, todo lugar só comum é assim. E interessante uma coisa, vocês sabem, a comunhão na boca é direito. Direito de vocês. Não tem nenhum padre no mundo que pode proibir vocês de comunhão na boca. Não existe. Agora, a comunhão na mão, o padre poderia proibir, sabia? Dependendo da circunstância. Está lá no próprio diretório, pode pegar aí dentro. A comunhão na mão é uma possibilidade. A comunhão na boca é direito. Ninguém pode proibir. Na mão, dependendo da circunstância, no diretório fala assim, onde houver perigo de profanação, não se dê a comunhão na mão. Então o próprio padre tem autoridade, se ele vê que existe uma missa campal, uma missa assim, onde tem um lugar onde está tendo muita macumba, ou teve algum roubo de hóstia, o padre mesmo tem autoridade para proibir. Mas a comunhão na boca, ninguém tem autoridade para proibir. Não pode, entendeu? Não pode. Então é direito do fiel. Só que a maior parte dos fiéis não conhece nem as coisas básicas da Bíblia, quanto mais direito canônico. Então, enfim. Vocês pecam por não conhecer os direitos e deveres de vocês. Por isso que vocês ficam engolindo um monte de coisa errada, porque aí o pessoal deita e rola, né, em cima da ignorância de vocês. Quem queria falar? A senhora? Quem foi? Não, essa falando a questão da gente conhecer. Primeiro a gente conhecer, como é que na hora que você vai comprar, você vai discutir, falar... Não, eu não falei para discutir na hora, não. Eu disse o seguinte, é direito seu. Você vai pedir. Se ele falar, não, mas você não vai discutir ali. Você vai pedir porque é direito seu. Se ele não quer dar a comunhão na boca para você, entendeu? O que você tem que fazer? Agora, seja também coerente com a sua fé. Entende? Você diz, olha, você tem que fazer um relatório para o bispo, mandar cópia para a anunciatura apostólica e cópia para a congregação dos leigos e também dos sacramentos. Porque se você mandar só para o bispo, vai ficar tudo igual. Não vai ter efeito nenhum. Ele tem que ver que a coisa é séria. Então vocês precisam conhecer essas coisas. Entendeu? Sabe? Precisa conhecer, porque à medida que a gente começar a chegar a reclamação, lá na anunciatura, lá no Vaticano, porque tem padre nessa diocese que não dá comunhão para os fiéis, aí o bispo toma atitude. Mas usando o bom senso, a melhor coisa que tem que fazer, o senhor falou. Vá
Onde o padre está dando o povo de joelho branco, não. Sim. Agora discutir na frente de Jesus ali não convém. Você pode tentar, né? Você pode, não, mas eu quero na boca. Não vou dar. Se ele insistir que não vai dar, sai. Então aí começa a ir para a outra paróquia onde o padre, né? Entendeu? O que eu aconselho a vocês é o seguinte: leiam os documentos, tá certo? A autoridade não sou eu, é a igreja. Então você não vai estar, o padre Rodrigo falou. Não, a igreja diz isso, a igreja diz aquilo, entende? Porque se vocês fizerem isso, aí vocês estão resguardados. Vocês estão resguardados, certo? Não, olha, veja, o diretório da CMV fala isso, ó, redenção de sacramento, eclésia da Eucaristia, o catecismo da Igreja Católica, o missal diz tal coisa. Aí é diferente. Você não é o seu pensamento, não é o pensamento desse padre, é a igreja ensinando, entende? Então, pode e deve, mas usando as fontes corretas, não é? E fazendo as devidas referências. Evitar de dizer, o padre falou, porque parece que a autoridade sou eu, não sou, entendeu? Eu só sou servo da palavra, eu sou servo da doutrina porque eu creio nela, entendeu? Então, mas porque isto, aí eles têm que ter um bode expiatório, né? Então aí, entende? Eu quero pedir também as orações. Né? O tempo é um tempo muito difícil, e não é comigo, não sou exclusivo disso não. Eu sou mais um. Todos os segmentos católicos de fé consistente estão debaixo de feroz perseguição, entendeu? Os tempos estão muito difíceis nesse sentido. Então a gente tinha uma proteção antes, que nesse sentido o Papa Bento XVI era uma referência nesse sentido, a gente era mais protegido. Mas agora, não digo o Papa Francisco em si não é isso não, pelo amor de Deus, não estou falando da pessoa dele não, tá? Mas há uma turma que cerca, que está em volta, que não está dando trégua não, viu? A gente está apanhando sem saber por quê, entendeu? Então, muitos segmentos, congregações, comunidades muito boas, debaixo de paulada mesmo, por causa da sua fé. Você vai ver bispos aí celebrando para a maçonaria, não tem problema nenhum. Vai ver pessoal aí, donações assim parlamentares, tudo direitinho, né? Não tem nenhum problema. Vai ver bispos defendendo direitos civis de homossexuais, não tem problema nenhum. Mas se alguém usa batina, isso aí é um pecado mortal. Eles nem acreditam que existe pecado mortal, mas nesse caso tem. Né? Então, se alguém fala do catecismo, da ortodoxia, enfim, se alguém se rezar em latim, então, aí é que tá doido. Então, enfim, eu quero pedir orações, tá bom? Precisa muito. E esses tempos são difíceis, a gente precisa resistir na fé. E não sei por quanto tempo ainda vamos nos permitir estar nas nossas igrejas, porque vai chegar um momento que todo mundo que quiser católico vai ser expulso. Vai chegar o momento das catacumbas, viu? Vai voltar, para quem quer ser católico. Né? Porque como diz uma música que o capeta inspirou por aí, está tudo dominado. Né? O negócio está tudo dominado. Então, mas enquanto a gente puder respirar, vamos respirar. Quando a gente puder crer e viver, vamos viver. O Papa João Paulo II dizia, aqueles a quem foi dada a aventura de crer, né? Então, Deus nos deu a graça de acreditar, que Deus nos conserve a fé e que a gente possa partilhar dessa fé ainda. Então, eu peço a vocês que rezem e peço a Deus fortaleza, sabedoria, para a gente saber lidar com a situação. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dos vossos santos anjos da guarda, de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Amanhã eu vou falar sobre a intercessão dos santos.